Atos 16, 25. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante todas as portas abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, todas as pessoas da sua casa foram batizados. Verso 34. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Que seja o Espírito Santo de Deus falando aqui para a sua igreja, Deus, em nome de Jesus. Pai, abra cada coração para escutar o melhor do teu amor, da tua palavra. Pai, que possam sair daqui pessoas transformadas, Senhor. Pessoas mais íntimas do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Qual que é o nosso tema mesmo? Intimidade? Ouvi falar intimidade? É outra palavra. Isso, convivência com Deus. Eu tenho? Nós sabemos que Paulo tinha convivência com Deus. Quando a gente olha para essa história, nós vemos uma intimidade muito grande de Paulo e Silas que eles tinham com o Senhor. A Bíblia fala que eles estavam entoando hino ao Senhor. E sabe qual que era a situação de Paulo e Silas? Qual que era a situação de Paulo e Silas? Interaja comigo. Estavam presos. Paulo e Silas estavam presos. A Bíblia fala que eles entoavam cânticos ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus. E é importante a gente prestar atenção que a Bíblia fala algo muito importante. Ela fala assim que aconteceu um grande terremoto que abalaram os alicerces da cadeia devido à adoração de Paulo e Silas. Será que eles tinham convivência com Deus? Claro que tinha. Então, quando a gente olha aquela família que foi transformada, o carcereiro e toda a sua casa conheceram o Senhor através da vida de Paulo e Silas. Por quê? Porque eles tinham convivência com o Senhor. Daí eu te faço uma pergunta. Séria essa pergunta. Você tem tido convivência com o Senhor? Responda para você mesmo. Sabe, eu imagino que para a gente ter essa convivência, é necessário, às vezes, a gente passar por algumas coisas. E uma dessas coisas que a gente passa é ser taxado como louco, às vezes, sabia? Que às vezes nós estamos conversando com o Pai no nosso momento de intimidade com Deus, porque eu imagino que nós devemos estabelecer um diálogo diário com o Senhor, para a gente ter essa convivência. Se você tem convivência com Deus, não tem como você ficar um dia sem conversar com o Senhor. Convivência é conviver de verdade. É conviver de verdade. E às vezes nós somos taxados como loucos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos falando com Ele e para algumas pessoas parece loucura. Porque às vezes a gente está conversando sozinho para as outras pessoas. Mas na verdade você estabelecendo um diálogo com aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E você nesse momento seu de intimidade com o Pai, às vezes, porque não tem hora para orar. Não tem. Na hora que você sentir a vontade de orar, você deve orar.
A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes. Não especifica a hora, mas Daniel orava 3 vezes. Às vezes a gente ora mais, né? Mas pode ser que aconteça algum dia de passar batido. Pode ser que aconteça algum dia, oramos pouco, buscamos pouco. E essa convivência com Deus, essa intimidade que é gerada através da convivência, porque Paulo e Silas tinham essa convivência, isso vai diminuindo. Porque quanto mais você conversa com uma pessoa, mais você descobre dela. Vocês concordam? Quanto mais você conversa, mais você descobre. Quanto mais você conversa com o Pai, mais é revelado a você. Ou seja, é necessário você buscar do fundo do seu coração, estabelecer essa convivência com Deus. É necessário. Às vezes parece difícil, os afazeres do nosso dia a dia roubam o nosso tempo. E se tem algo que nós temos de precioso na nossa vida é o tempo. E às vezes nós perdemos tempo, como foi feito na dinâmica. Nós perdemos tempo com tantas outras coisas e deixamos de ganhar tempo com Deus. Porque na verdade, quando nós falamos com Deus, nós ganhamos tempo com Deus. Sabia? É aprendizado, é busca, é sabedoria. É necessário a gente saber disso. Sabe? Às vezes nós somos limitados a entender aquilo que Deus está fazendo. Só que nós precisamos saber que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Porque Ele conhece o nosso futuro. Nós somos limitados a enxergar o nosso futuro. Nós somos limitados a enxergar o dia de amanhã. Mas Deus não. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. E às vezes algumas situações, algumas tempestades ofuscam a nossa visão de entender aquilo que Deus tem para fazer. E a gente começa a andar em volta. Começa a andar em volta, começa a não entender, começa a reclamar, começa a questionar, começa a perguntar. E às vezes isso acontece porque a sua convivência com Deus diminuiu. Porque se à medida com que nós conversamos, nós vamos descobrindo mais, a situação quando ela chega, a situação adversa quando ela chega, você descansa, você confia. Você sabe que por mais que, mas eu não sei da sua vida, claro, mas o Senhor sabe. Você não sabe o que é que eu estou passando, mas o Senhor sabe. Eu te faço uma pergunta, você tem convivência com Ele a tal ponto de descansar no Senhor? Conviver é entender que Ele está no controle de toda e qualquer situação. E essa convivência ela precisa aumentar. Essa intimidade ela precisa aumentar. Sabe quando nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge? A gente fala até que a morte. Com Deus tem que ser diferente. Porque a morte não vai te separar de Deus. A aliança que você faz com Deus é até que a morte nos una e nos aproxima cada vez mais. É engraçado, né, pensar dessa forma, que com o nosso cônjuge a gente fala até que a morte nos separe. Mas a aliança com Deus, ela não é assim. É uma aliança de proximidade, de descobertas, de revelação da palavra a ponto de você confiar. A Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo com os meus olhos humanos, mas eu espero no Senhor, porque eu sei o Deus no qual eu sirvo. Isso é fé. Se eu olhar para essa cadeira, deixa eu ver uma cadeira aqui, eu achei que tinha uma aqui. Se eu olhar para essa cadeira, a cadeira está ali, poxa, isso não é fé. Agora, se eu falar assim, o meu amigo que não é convertido, amanhã vai sentar naquela cadeira, isso é fé. É diferente. A fé contraria qualquer lógica humana. A fé contraria todas as perspectivas do coração humano. Sabe, quando a gente fala de fé e de milagres, a gente vê diversos milagres, inclusive na Bíblia. Coxos andando, cegos enxergando. E um dia eu me perguntei, qual seria o maior milagre já visto por alguém? Né? Porque milagre é milagre da parte de Deus, independente de qual milagre, é uma bênção, é algo sobrenatural, porque o milagre ele é sobrenatural, ele é da parte de Deus.
Um dia eu perguntei, questionei um amigo meu, eu falei assim, pastor, eu falei assim, qual o milagre mais tremendo que você já viu? E para mim, ao meu ver, o milagre, eu acho que um dos milagres mais tremendos é a pessoa voltar a viver. Uma pessoa igual Lázaro, 4 dias e volta a viver. É surreal. É um milagre e tanto. E nós vemos diversos milagres a respeito, né? E eu questionei, voltando ao assunto, eu questionei esse pastor. Perguntei. A gente conversando, eu perguntei. Qual o milagre que você já viu mais tremendo? Ele falou assim para mim. Falou, cara, um testemunho de uma pessoa que viu, não foi eu que vi. Ele falou que não foi ele que viu. Mas um braço era só um pedaço. O braço reconstituiu. Quando eu perguntei ele me contou, eu confesso aos irmãos que eu fiquei refletindo a respeito, né? E, poxa, cara, será que isso é verdade? E, poxa, um braço. Mas o que é um braço para o Senhor? O que é um braço para aquele que enviou seu filho para morrer no nosso lugar? O que é um simples braço? Voltar? Não é nada. É fácil para Deus. É fácil para Deus. Mas às vezes é difícil para a gente acreditar. E nós presenciamos milagres todos os dias. O fato de nós nascermos e podermos estar aqui, isso já é um milagre. E quando a convivência começa a diminuir, a gente começa a não enxergar mais os milagres. A gente começa a não mais notar aquilo que Deus está fazendo. Ah, mas eu acho que Deus não está fazendo nada. É claro, a convivência está pouca. A Bíblia está muito fechada. Como é que Deus vai fazer? É simples. Quando a gente estabelece um diálogo, igreja, quando a gente estabelece essa conexão com o Pai, a gente começa a entender muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, o nosso espelho no qual nós precisamos nos espelhar, na pessoa de Jesus, a gente olha a convivência que Jesus tinha com o Senhor, era muito grande. Poxa, o que é um cristão? Cristão é um Cristo menor. Então, se nós dizemos ser cristão, nós precisamos tomar atitudes como Jesus tomava. Nós precisamos tomar decisões como Jesus tomava. E nós devemos consultar o Senhor como Jesus consultava. Porque ele consultava a Deus. Na multiplicação dos pães, o que ele fez? Agradeceu. 5 pães e 2 peixes. A multidão de quase 5.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque Jesus estendeu e agradeceu ao Pai. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato às coisas que Deus tem feito na sua vida? Ah, mas você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o Deus que é capaz de mudar aquilo que você está passando. É por isso que eu estou falando. Eu sei que Deus é capaz de reverter qualquer diagnóstico. Não está entendendo? Joelho no chão. Começa a buscar. Começa a buscar. Às vezes nós temos um Deus, eu falei aqui esses dias, como um mestre dos magos. Quem já viu Caverna do Dragão? A gente acha que Deus vira e mexe, vai aparecer, falar algumas dicas e vai sumir. E depois a gente tem que ficar correndo atrás e buscar. Olha a visão que nós temos de Deus. Ou então como se Deus fosse um garçom que vem e serve alguma coisa que a gente clama e já quer que serve na hora. E a gente sai. Às vezes a gente tem uma visão muito errada do que Deus é. Isso porque nós não temos convivência com Ele. Porque quando você tem convivência, você conhece. Quando você tem convivência, você conhece. A gente falou uma palavra aqui, que é uma frase muito usada, né? Antes do culto, quando falou do tema. Eu não queria falar o tema, eu queria que alguém falasse. Eu já sabia do tema, né? Não é possível que eu não saberia do tema, né? Alguém falou assim, Deus é pai, não padrasto. O que estava escrito no papelzinho da entrada? O que está escrito aí, Milena? Ele não é só seu Deus, Ele é também seu Pai. Sabe, quando a gente faz alguma coisa errada, quando algum amigo quer te pegar na escola,
Para quem que você corre? O seu pai. Não é assim? Quando a gente entra em alguma enrascada, a gente corre para o pai. E Deus não é somente o nosso Deus, Ele é o nosso pai. Então, independente da situação que você está passando, corra para o pai. Corra para o pai. O pai é a solução. Sabe? Eu imagino que quando nós confiamos, quando nós entregamos e falamos aquilo que nos aflige para o Senhor, eu acho que tem um descanso muito grande da nossa parte. Tem que haver esse descanso. Quando a gente confessa, se abre, quando a gente tem essa convivência. Deus sabe todas as coisas, igreja. Às vezes parece estranho a gente falar que Deus sabe todas as coisas, mas nós precisamos falar com Ele, né? Oh, poxa, parece estranho. Nossa, mas Deus sabe. Por que eu vou falar com Ele se Deus sabe? É porque Ele quer estabelecer uma conexão. Quando você apronta, quando a gente é pequenininho assim, ó. Quando a gente apronta, só da gente olhar para o nosso pai, Ele sabe o que a gente fez. É assim ou não é? Só da gente olhar, vem todo desconfiadinho. A gente olha assim, o pai já pensa, fez arte. Aprontou. Corra para o pai. Pecou, corra para o pai. A Bíblia fala que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Só que às vezes você peca, você acha que Deus afastou de você. Mas na verdade foi o pecado que fez essa divisão. E você automaticamente vai se afastando de Deus com vergonha do pecado. Às vezes acontece isso com a gente. E a convivência diminui. A convivência vai diminuindo, vai diminuindo. E o pecado cometido, não confessado, ele vai crescendo, a raiz vai aumentando. E a gente sabe que quanto maior uma árvore, mais difícil é de se arrancar ela. Então, quanto maior você alimentar o pecado dentro de você, mais difícil vai ser de você arrancar ele de dentro de você. Nós temos um Deus que perdoa. Todo pecado, ele tem a sua consequência. Às vezes nós temos a mania de imaginar que o pecado do irmão é maior do que o nosso. Poxa, o irmão matou um cachorro. Baita pecado. Mas eu menti ontem. Ah, mas o irmão matou. O pecado dele é maior do que o meu. Não, a consequência pode ser maior. Pecado para Deus é pecado. Errado para Deus é errado. E às vezes nós temos a mania de generalizar um pecado aos olhos humanos mais feio. A gente começa a falar que aquele pecado é maior do que o nosso. E às vezes o nosso pecado é a mentira. Às vezes o nosso pecado é o engano, é o adultério, é a traição. Mas não, o pecado do irmão é maior. Igreja, vamos estabelecer uma conexão com Deus. Grande, uma conexão grande. Volta a falar, Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes. Quantas vezes você tem orado por dia? Quanto tempo do seu dia você tem dedicado à oração? Sabe, chega de olhar para o pecado do irmão e falar que o pecado do irmão é maior e colocar peso sobre o pecado. Deus já até perdoou, às vezes o irmão já arrependeu, já confessou o Senhor, já pediu perdão e Deus perdoa, porque nós servimos um Deus que perdoa, um Deus que faz, um Deus que transforma, que muda caráter, que muda diagnóstico, igreja. Esse é o Deus que nós servimos, sabia? Qual é a sua preocupação de hoje? Começa a ter convivência. Começa a ter convivência. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Através da vida de Paulo e Silas, uma casa conheceu a salvação. Diversas casas, porque nós sabemos que onde Paulo caminhava, parece que o milagre estava junto. Parece não, certeza que o milagre estava junto. Onde Paulo estava, tinha um manifestar de Jesus, um manifestar do Espírito Santo. O terremoto, causado através de uma adoração, entoando hinos. Tamanha intimidade, não é? É muito. Às vezes você fala, será que é capaz de acontecer alguma coisa grande? Começa a orar. Começa a dobrar o seu joelho. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Sabe, eu tenho uma mulher excepcional. E às vezes a gente passa por algumas lutas dentro de casa.
Mas a fé dela eu acho que é maior do que a minha. Porque às vezes ela ora e o recurso aparece assim, ó, rápido. A resposta da oração já acontece. Eu falo, meu Deus, será que a minha fé vai ser desse tamanho algum dia? É porque é intimidade, é busca, é confiança, é entrega. E nós precisamos ter isso. Igreja, olha os feitos dos apóstolos. Olha os feitos de Jesus. Sabe o que Jesus fala? Coisas maiores do que estas vocês farão, em meu nome. Olha o que Jesus fala, igreja. Tem poder aí na sua mão. Tem poder no nome de Jesus aí na sua mão. Ah, minha vizinha está enferma. O que eu faço? Vai lá e ora por ela. Ah, mas eu não sei se Deus vai fazer. Sabe? Dobra o joelho antes, peça perdão, arrependa dos seus pecados, vai lá e ora. Fala assim, eu acredito que o Senhor é capaz de mudar. E Ele faz. E Ele muda. Pode ter certeza. A gente falou de um milagre, de alguns milagres. O milagre da ressurreição, da vida. O milagre de um braço que cresceu novamente. Deus pode fazer muito mais usando a sua vida, sabia? Mas como está a sua convivência com Ele? Quer fazer muito? Muita oração, guarda essa palavra, guarda essa frase. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Vou repetir. Muita oração, repita comigo. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Começa a buscar. Ah, eu quero que o Senhor alcance a minha vida. Quero que o Senhor alcance a vida da minha família, que ainda não é convertida. Começa a orar. Começa a buscar. Começa a pagar o preço. Paga o preço. Começa a orar. Começa a buscar de verdade a face de Deus para você ver se Deus não muda, se Deus não transforma. Vamos exercitar essa convivência? Vamos ficar sob nossos pés?